Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu vou falar um pouco sobre os tropeiros, muito importantes para a história do Brasil e especialmente para mim, porque meu avô era tropeiro. Eu sou descendente de tropeiros. Tropeiros eram condutores de tropas de burros e mulas para o transporte de mercadorias. Esses personagens da história do Brasil percorriam as regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, em viagens que poderiam durar muitas semanas. Essa atividade existiu desde o século XVII até o início do século XX. Hoje nós temos estradas por onde rodam caminhões que transportam mercadorias para todo canto do país. No tempo do Brasil colônia, no entanto, isso era feito por meio dos tropeiros e seus burros, que levavam mercadorias que eram importadas da Europa e aquelas que eram vendidas de uma região para outra. Essa atividade nasceu em virtude da corrida do ouro, ocorrida em Minas Gerais no século XVII. Nesse tempo, todo o trabalho realizado no estado, na província, na região de Minas Gerais, era voltado para a produção do ouro. Portanto, outras regiões do país tinham que se dedicar à produção de alimentos. Daí surgiram os tropeiros, responsáveis por transportar a carga de outras regiões para Minas Gerais, para dar suporte à exploração de ouro em Minas Gerais. Na época da exploração do ouro em Minas Gerais, o mercado consumidor estava nessa região. Portanto, todo o comércio era direcionado para lá. E nessa dinâmica, o tropeiro tinha um papel muito importante, o de transportar alimento e mercadorias para a região produtora de ouro. Mas que figura é essa, o tropeiro? Bem, o tropeiro era o dono da tropa, ou o condutor. Ele também era negociante de animais e negociava outras mercadorias, com as quais as vilas e lugarejos por onde as tropas passavam eram abastecidos. Eram os transportadores da época. Como vocês já devem ter percebido, essa não era uma atividade fácil. Assim como os bandeirantes, os tropeiros também tinham seus inúmeros desafios, dentre eles enfrentar territórios desabitados, perigosos, sem estradas e se locomoverem através de trilhas. O exercício dessa atividade requeria uma dose intensa de espírito aventureiro. E como era a vida desses tropeiros, como eles se alimentavam, que tipo de vestimenta eles usavam, como era o dia a dia deles. Em relação à vestimenta, de modo geral, o tropeiro usava chapelão de feltro preto, cinza ou marrom, de abas viradas, camisa de cor similar ao chapéu, de pano forte, capa ou manta com uma abertura no centro, jogada sobre o ombro, botas de couro flexível que chegavam até o meio da coxa, para proteção nos terrenos alagados, nas matas, em dias de chuva, e também contra animais, A alimentação dos tropeiros era basicamente constituída por toucinho, feijão, farinha, pimenta do reino, café, fubá e um molho de vinagre feito de coité. Nos pousos, eles comiam feijão quase sem molho, com pedaços de carne de sol e toucinho, o chamado feijão tropeiro, que era servido com farofa e couve picada. A cachaça os acompanhava para os dias muito frios, para evitar a constipação e como remédio para a picada de insetos. Os tropeiros faziam o chamado café sem coador, que é utilizado, essa técnica ainda é utilizada hoje por muitos praticantes das artes do mato. Essa técnica consistia em colocar a água e a rapadura raspada na ciculateira, uma espécie de cafeteira primitiva. Quando a água fervia,
botava o pó, deixava levantar fervura. Aí jogava um tição de brasa bem vermelho. Com isso o pó abaixava para o fundo e depois era só tomar o café. Essa técnica eu já vi ser utilizada aí por alguns mateiros, alguns praticantes aí de camping selvagem. Em torno dessa atividade primitiva, nasceram várias profissões e atividades, como a de rancheiro, proprietários de rancho ou alojamento em que pousavam as tropas. A atividade dos tropeiros também estimulou o surgimento de muitas vilas, que se formavam em lugares onde os animais descansavam e pastavam. Ali era ponto de encontro envolvendo vários interesses. A profissão de ferrador também surgiu para pregar as ferraduras nos animais das tropas, que possivelmente depois se expandiu para a produção de outros utensílios dentro da área de ferramentaria e cutelaria. Talvez essa intensa atividade explique o porquê de o sul do país ser a região do Brasil onde a cutelaria mais floresce e dá frutos, reflexo de um passado de muitas investidas nessa área. Pelo fato de os tropeiros estarem sozinhos, enfiados no mato e, por assim dizer, longe da civilização, ele deveria ser capaz, esse profissional deveria ser capaz de resolver inúmeros problemas que pudessem ocorrer durante a viagem. As longas jornadas exigiam que ele fosse médico, soldado, artesão, caçador, cozinheiro, veterinário, negociante, mensageiro e agricultor. Tantos ofícios exigiam um arsenal variado de instrumentos e ferramentas. E dentre algumas dessas ferramentas utilizadas pelos tropeiros, nós podemos citar algumas aqui, que eu separei para vocês. O flame, que era uma espécie de canivete suíço dos tropeiros, o pai do canivete suíço. Suas lâminas e pontas eram usadas principalmente para sangrar cavalos e burros, uma aplicação veterinária. O puxa-avante, que é um instrumento de ferro usado para aparar o casco do animal antes de receber a ferradura. O tipo mais antigo dessa ferramenta tinha o formato de foice. O pito, um instrumento de ferro usado para apertar o focinho do burro, usado no animal a ser ferrado, especialmente naqueles que eram bravos. O holofote, também chamado de lanterna do tropeiro, que era composta de um gomo de bambu, cheio de algum óleo ou querosene, e com uma torcida de pano velho de algodão. Isso servia para iluminar o caminho dos tropeiros. E a ciculateira, que eu já citei aqui anteriormente, que é uma cafeteira primitiva, também conhecida como chocolateira ou esculateira. Então nesse vídeo vocês puderam ver um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre os tropeiros, esses importantes representantes dos exploradores primitivos do Brasil colônia. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Um abraço.